Nós vamos continuar, meus irmãos, avançando nesse livro de Daniel. Estamos iniciando hoje o capítulo 5. Já avançamos bastante. Já estamos em quase 20 mensagens nesse livro de Daniel. E hoje nós continuaremos refletindo sobre esse tema geral dessa série, Habitantes de Outro Reino, olhando para esses ensinos preciosos que nós recebemos da parte do Senhor. O capítulo 5 de Daniel, ele possui muitos desafios, irmãos, para que nós o entendamos. Existem algumas dificuldades que não eram problema para aqueles que receberam em primeira mão esse livro, para aqueles a quem Daniel escreveu diretamente, né? Não era um problema para eles, mas que são sim um problema para nós por conta dessa distância, esse abismo cultural e de tempo que nos separa, né? Personagens novos surgem aqui do nada, sem serem apresentados, expressões típicas da cultura daquela época são também apresentadas, um contexto político que não nos é apresentado, né? E que nós precisamos entender, e pela graça do Senhor nós temos outras porções da Escritura e também outros materiais que nos auxiliam a entender isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque é muito importante nós nos lembrarmos para quem e por que esse livro foi escrito. Esse é o caminho mais simples para que possamos continuar de maneira fiel entendendo o livro de Daniel. Quando nós nos cercamos pela intenção de Daniel e, consequentemente, a intenção do Espírito Santo em registrar esses eventos e instruir aqueles a quem ele enviou esse livro exatamente com estas palavras, quando nós nos cercamos por essa intenção autoral, que sempre falamos aqui, temos visto inclusive nas aulas da classe de discipulado de novos membros, quando nós nos cercamos disso, nós temos o caminho iluminado para que possamos entender corretamente como aplicar esse livro, e especialmente esse capítulo, a cada um de nós aqui, a nossa realidade. Desde a primeira pregação em Daniel, nós temos sempre olhado para dois temas que surgem dessa intenção de Daniel e do Espírito Santo, essa intenção autoral, que é a soberania de Deus, é o controle de Deus em meio a tudo que está acontecendo ali na Babilônia, em meio ao cativeiro babilônico para o povo de Deus, e também o encorajamento daquele povo cativo para que ele permanecesse fiel ao seu Deus, apesar de tudo que estavam vivendo ali, apesar das circunstâncias que eles enfrentavam, das pressões que nós já vimos, das lutas que eles enfrentavam. Esse é um segundo tema que nós encontramos ao longo de todo o livro, e no capítulo 5 de Daniel não é diferente. No período desses eventos aqui que nós começamos a ler do capítulo 5, o povo ele já estava há quase 70 anos no cativeiro, irmãos. O ano seguinte, que era o ano em que Ciro, o rei, o imperador persa, Medo-Persa, ele permite que o povo retorne para reconstruir Jerusalém, fecharia esses 70 anos. Então, está bem próximos ali dos 70 anos do cativeiro. Muitos já tinham morrido na Babilônia, daqueles que foram trazidos até ali. Muitos dos judeus já tinham nascido na Babilônia. E quanto mais o tempo passava, mais esses dois temas que nós temos visto aqui, mais essa mensagem de Daniel, ela precisava ser lembrada por aquele povo, por aqueles que estavam vivendo o cativeiro, por aqueles que estavam nascendo no cativeiro, por aqueles que estavam instruindo o povo ali no cativeiro. Porque na medida em que o tempo passa, irmãos, enquanto nós estamos enfrentando lutas, sofrimentos ou pressões em meio a esse mundo, à medida que o tempo passa, mais nós temos que lutar para permanecermos fiéis, mais nós temos que lutar para não sermos vencidos por essas pressões. O sofrimento, os irmãos sabem disso. O sofrimento, ele cansa. O sofrimento, ele envelhece a gente. O sofrimento, ele nos desanima, ele vai tirando, vai minando as nossas forças. O sofrimento nos faz ansiar por um alívio, por um conforto em meio àquele sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos lutando, quando nós estamos sendo pressionados por este mundo, mais nós temos dificuldades de manter as nossas disciplinas espirituais, por exemplo.
mais se torna difícil para nós mantermos a leitura bíblica diária, mais se torna difícil para nós continuarmos orando como deveríamos, mais se torna difícil para nós ajuntarmos a nossa família para realizarmos um culto doméstico ao Senhor, mais se torna difícil. Não deveria ser assim, deveria ser o contrário, mas geralmente é o que acontece, infelizmente. Mais do que nunca, aquele povo que estava cativo na Babilônia, e já cativo há tanto tempo, quase 70 anos, mais do que nunca, ele precisava ser lembrado de que o seu Deus estava no controle de toda aquela situação, de que o seu Deus tinha um domínio em suas mãos, como nós vimos no capítulo 4 de Daniel, de que não importasse quem fosse o rei da Babilônia, não importasse que império dominasse aquele povo, não importava isso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, continuava no controle. Ele estava conduzindo todas as coisas. Além disso, aquele povo precisava ser lembrado também, que apesar daquelas lutas, daqueles sofrimentos, daquelas pressões, daquelas dificuldades, ao longo de todos aqueles anos, valia a pena permanecer fiel ao Senhor. Eles precisavam lembrar disso. Valia a pena permanecer fiel ao Senhor. Eles estavam tão perto, irmãos, estava tão perto do dia em que o Senhor inclinaria os seus ouvidos para eles, ouviria os gemidos deles e então usaria de misericórdia para com o seu povo. Estava perto. Aproximar-se da Babilônia, contaminar-se com a Babilônia, ser moldado pela Babilônia, os faria ter o mesmo final da Babilônia. Os faria receber o mesmo juízo que a Babilônia receberia. Então, irmãos, a mensagem enviada ao povo de Deus aqui, nesse capítulo 5, é a mensagem de que Deus julgará o reino dos homens. É assim que Daniel finaliza a interpretação do capítulo 5, dessa escritura que foi feita na parede, que vemos no final do capítulo 5, quando Daniel diz que a interpretação da inscrição, daquilo que foi escrito no versículo 28 é: contou Deus o teu reino e deu cabo dele, pesado foste na balança e achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Deus julgará o reino dos homens. Não há segurança ou estabilidade nos reinos desse mundo, irmãos. Não há segurança. Não vale a pena buscar alívio em meio às lutas, em meio às pressões, em meio às dificuldades, em meio às aflições. Não vale a pena buscar alívio, buscar satisfação, buscar contentamento naquilo que os reinos deste mundo podem oferecer, aquilo que este mundo pode oferecer. Os prazeres que eles oferecem são passageiros, não valem a pena, não valem a pena. A fidelidade a Deus e ao seu reino, isso sim vale a pena. Apesar dos sofrimentos, apesar das perdas, apesar de tudo que seja necessário, vale a pena manter-se fiel ao Senhor. A Babilônia, o cativeiro, não permanecerá para sempre. Essa é uma realidade que precisa ser lembrada pelo povo de Deus. Nenhum reino desse mundo permanecerá para sempre. Por isso é necessário manter os olhos no alto. Por isso é necessário olhar acima do sol, como nós vimos no domingo. Por isso é necessário manter-se olhando para o Senhor e não ser seduzido por esse reino que não é nosso. Por isso é necessário lutar, irmãos. Lutar para não ser moldado pela Babilônia, não ser conquistado por esse mundo, não ter o seu coração tomado por esse mundo, buscando algum alívio, buscando algum conforto, não ter o seu coração tomado pelos desejos, pelas concupiscências que a Babilônia pode oferecer, porque tudo isso passará. E o juízo de Deus pesará sobre aqueles que estão unidos. A grande meretriz, como o livro de Apocalipse cita. O juízo e a queda do reino da Babilônia, que estão aqui revelados, que são aqui descritos, relatados no capítulo 5 de Daniel, tudo isso prefigura o juízo e a queda da Babilônia espiritual. Desse mundo como um sistema religioso, político, econômico, sem Deus, que vai contra Deus, que é anti-Deus. O mundo como um símbolo da rebelião dos homens contra Deus. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse trazem essa figura. É bem interessante perceber essa conexão.
Eu vou ler os 3 primeiros versículos do capítulo 18 de Apocalipse, para que a gente possa ver isso, irmãos. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O juízo de Deus não tardará, irmãos. O povo de Deus deve permanecer forte um pouco mais. Falta pouco para que o Senhor, então, julgue a terrível Babilônia. O povo de Deus precisava lembrar disso. Ao longo de todo o capítulo 5 de Daniel, nós veremos esse tema, o juízo de Deus contra o reino dos homens. E veremos em 3 sessões. Veremos três sessões acerca desse tema. Aqui veremos hoje que a primeira sessão vai do versículo 1 ao versículo 4, que trata sobre a impiedade revelada. A impiedade revelada. Na segunda sessão, dos versículos 5 a 16, o julgamento anunciado. E dos versículos 17 a 31, finalizando esse capítulo, a sentença declarada. Então é isso que nós veremos ao longo desse capítulo, irmãos. O juízo de Deus contra o reino dos homens. Como isso alerta o povo de Deus, como isso enche o povo de Deus de esperança, de consolo, por saber que, embora pareça tardar, o reino de Deus está chegando. E ele o juízo de Deus está chegando. A cabeça de ouro está sendo substituída pelos braços e de prata, como nós vimos na visão do capítulo 2. O reino de Deus está avançando. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor amado, como é maravilhoso termos a Tua palavra em nossas mãos, sabendo que o Senhor nos deu a Tua palavra, se revelou a nós de maneira tão maravilhosa para que o Senhor seja exaltado, para que o Teu povo Te glorifique e seja edificado, Senhor. Por favor, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude, nos ilumine por meio do Teu Santo Espírito, para que assim nós possamos compreender a Tua palavra, amar mais ao Senhor, temer mais ao Senhor e sermos moldados de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa primeira sessão de hoje, irmãos, desse capítulo, né? A impiedade revelada, versículos do 1 ao 4. Eu vou ler mais uma vez esses 4 versículos. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Irmãos, o salto temporal aqui que nós temos entre o capítulo 4 e o capítulo 5 é de 25 a 30 anos. Então, depois daquilo que nós vimos no capítulo 4, de tudo aquilo que aconteceu com o rei Nabucodonosor, passaram-se aí entre 25 e 30 anos. De acordo com grandes historiadores, após a morte de Nabucodonosor, a política babilônica foi tomada de conspirações e assassinatos, até que Nabonido, que era casado com a filha de Nabucodonosor, assumiu o trono. Por motivos que não são muito claros, provavelmente motivos político-religiosos, Nabonido ele não ficou na Babilônia. Ele foi habitar em uma outra parte do reino e deixou como seu corregente o seu filho Belsazar, que é esse rei que está sendo relatado aqui no começo do capítulo 5. Então, Belsazar era filho de Nabonido,
e era corregente da Babilônia. É por isso, meus irmãos, que no versículo 7 que nós lemos aqui hoje, quando esse rei Belsazar ele está oferecendo recompensas para quem traduzisse, para quem interpretasse aquela inscrição, aquilo que foi escrito na parede, ele oferece o terceiro lugar no reino, porque ele era corregente no reino. O primeiro lugar era de seu pai, Nabonido. Belsazar era o segundo, ele estava oferecendo o terceiro lugar. Ao longo de todo o capítulo 5, como os irmãos perceberam aqui, Nabucodonosor é declarado como se fosse o pai de Belsazar, né? Só que aqui é uma forma muito comum da cultura da época de falar sobre um antecessor ilustre daquela linhagem real. Então, como Nabucodonosor era a figura mais ilustre daquela linhagem, né, real, ele é colocado como sendo o pai que representa toda a linhagem. Isso era comum, inclusive, quando utilizavam falando sobre os filhos de Davi, a linhagem de Davi, né? Então essa é uma forma de relatar isso. Aqui, Belsazar, chamado filho de Nabucodonosor, é por conta disso. Belsazar jamais foi conhecido por conquistas ou por grandes construções como Nabucodonosor. O versículo 1, meus irmãos, que é onde nós encontramos aqui o início dessa história, resume muito bem o legado de Belsazar. E aqui nesse banquete que ele oferece, nós temos uma ilustração muito poderosa da loucura dos habitantes desse reino, do reino dos homens, deste mundo. Reino que é conduzido por este mundo. Aquilo que revela a impiedade deste reino. Nós veremos aqui rapidamente 3 desses pontos que revelam essa impiedade. A falsa segurança, o desejo corrompido e a falta de temor ao Deus verdadeiro. Então, o que nós veremos nessa primeira sessão é como essa lista, né, como esses 3 itens revelam o caminho de impiedade daqueles que são habitantes desse mundo, desse reino de trevas. O primeiro item dessa lista, que revela o caminho da impiedade, que receberá o juízo de Deus, é a falsa segurança. E para isso eu gostaria que os irmãos fossem lá no Novo Testamento, para começarmos lendo uma parábola que o Senhor Jesus Cristo proferiu, lá em Lucas 12, do versículo 16 ao 20. Observem, irmãos, esse texto que nós leremos agora, acontece logo antes do Senhor Jesus Cristo exortar os seus discípulos a não olharem para este mundo, mas buscarem, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Antes de entrar nesse assunto, o Senhor Jesus Cristo conta essa parábola. Ele diz assim, Lucas 12, 16 ao 20. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, assim foi com Belsazar aqui, nesse capítulo 5. Ele comeu, ele bebeu, ele satisfez os seus desejos pecaminosos, tudo isso em cima de sua lápide, no mesmo dia em que sua alma foi exigida. Foi exatamente isso que aconteceu. No mesmo dia, o final do capítulo 5 nos relata isso. Belsazar foi morto na invasão medo-persa. Tudo isso que ele estava fazendo aqui, em meio a todo esse banquete festivo, em cima da sua própria lápide, tudo isso ele fez sustentado por uma falsa segurança. O conflito com os medo-persas já havia iniciado há alguns anos. Já tinham existido, já tinham acontecido algumas investidas anteriormente. Mas Belsazar, junto com os seus convidados, estavam absolutamente seguros de que a Babilônia jamais cairia. As riquezas que eles possuíam ali, as posses, os exércitos, as construções e muros que eram consideradas como
intransponíveis. Irmãos, historiadores relatam que os muros da Babilônia tinham pelo menos 30 metros de altura e 25 metros de largura. Os irmãos terem uma ideia, 30 metros de altura seria um prédio de 10 andares. É algo gigantesco para o muro. 25 metros de largura significa que poderiam passar mais de 10 carros lado a lado em cima do muro da Babilônia. Entre isso existiam fossos, devia ter fossa lá também, mas fossos, né, que eram escavações que eram feitas e enchidas, né, preenchidas com água do rio Eufrates, para evitar que qualquer exército pudesse chegar àquele muro. Ainda assim, se um exército chegasse ao muro, era difícil demais de ultrapassar aquele muro. Os habitantes do reino da Babilônia depositavam a sua segurança, a sua proteção na estabilidade dos seus muros e proteções e construções ali que os guardavam. E enquanto o rei Belsazar festejava, o rei Dario, que provavelmente é o mesmo rei Ciro que é citado em outros textos da Escritura, o rei Dario ele estava desviando o curso do rio Eufrates para então secar o leito do rio e entrar na cidade de maneira desapercebida. A segurança dos babilônios era uma falsa segurança. A segurança de Belsazar era uma falsa segurança. O povo de Deus cativo ali na Babilônia, meus irmãos, não poderia ser tomado por essa falsa segurança. Precisava aprender acerca dessa falsa segurança. O rei Salomão já havia alertado isso no Salmo 127. Se os irmãos lembrarem, o Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, eu sei que os irmãos já ouviram isso muitas vezes, assim como eu também já ouvi, para a glória do Senhor, mas eu não posso deixar de lembrar-nos, mais uma vez aqui, depositar a sua segurança nos muros e nas construções desse mundo é loucura, irmãos. É loucura. Esse mundo não pode oferecer estabilidade nenhuma a você. Esse mundo não pode oferecer segurança nenhuma a você. Não importa o quanto você consiga de dinheiro, não importa o quão influente você seja, não importa quantos bens você possua, quanto poder você possua nesse mundo, não importa, nem você, nem ninguém jamais poderá acrescentar um minuto à sua vida, ou na linguagem bíblica, jamais poderá acrescentar um côvado à sua existência. Esse mundo, irmãos, ele promete segurança. O mundo promete segurança, mas o mundo entrega areia. Ele não dá segurança. Quando vem a chuva, quando os rios transbordam, quando os ventos sopram, somente permanece de pé a casa que foi edificada na rocha, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é uma questão muito séria, irmãos. Não é algo trivial a questão da segurança em Deus, a questão de confiar no Senhor, não é algo trivial, porque revela um caminho de impiedade, como nós vemos aqui sendo apresentado por meio desses ímpios que estavam aqui nessa falsa segurança. Isso deveria alertar os cativos. E esse foi um alerta que o profeta Isaías já havia feito ao povo. E agora Daniel os lembrava. Abram aí em Isaías 31, os 3 primeiros versículos. Isaías 31, antes do exílio babilônico. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras.
Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Colocar a sua segurança neste mundo, meus irmãos, é depender deste mundo, é confiar neste mundo. Portanto, é fazer dele o seu Senhor, é fazer dele o seu Deus. Esse é um caminho de impiedade. E este caminho de impiedade não ficará sem juízo da parte do Senhor. Esse não pode ser o seu caminho. Não pode, porque você foi comprado pelo Senhor. Por meio do sangue de Cristo Jesus, todo aquele que crê nele foi comprado para ele. Ele é o Senhor da sua vida. Não há outro. Segundo ponto que revela a impiedade e pôde ser visto, revela esse caminho de impiedade e pôde ser visto naquele banquete, é o desejo corrompido, versículo 2. Acompanhe o versículo 2, por favor. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Junto com a falsa segurança que a Babilônia oferecia, vinha também as ofertas de prazeres e satisfação à parte do Deus verdadeiro. Quando Daniel e seus amigos chegaram na Babilônia, os irmãos devem lembrar, eles foram atacados quanto a isso. Muitos jovens eles já receberam essas investidas por parte da Babilônia. Belsazar bebia e apreciava o vinho. Ao dizer que ele apreciava, irmãos, o vinho aqui, está dizendo que ele saboreava o vinho. É como se ele estivesse ali vivendo aquele momento, né, por meio do prazer que aquele vinho estava o oferecendo. Só que além disso, ao citar que junto dos grandes da Babilônia estavam também suas mulheres e concubinas, Daniel está aqui de maneira muito elegante, de maneira muito refinada, deixando claro que naquele banquete todos estavam desfrutando de tudo que a Babilônia poderia oferecer para satisfazer os seus desejos. Não era um banquete somente, não era uma festa comum, ia muito além, não era um simples jantar. O remanescente do povo de Deus ali na Babilônia, irmãos, e eu vou sempre voltar para isso aqui nesse capítulo principalmente, aquele povo que estava cativo precisava se manter atento, principalmente após tanto tempo de cativeiro, após tanto tempo de sofrimento, precisava se manter atento para não ser seduzido pela tentação de trocar o Senhor pela corrupção dos desejos e pelas paixões oferecidas ali pela grande meretriz. Alguns séculos atrás, o rei Salomão também já havia alertado o povo acerca disso. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Os irmãos lembram, nós começamos a ver o livro de Eclesiastes no domingo. Não há nada que este mundo possa oferecer para satisfazer o coração do homem. A única satisfação está no Senhor. Versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão diz: a suma é, de tudo que tem se ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É para isto que o homem foi criado. É isto que o homem é. Se ele não fizer isso, ele não alcançará o seu propósito, não importa o que ele faça. O povo cativo na Babilônia estava ainda mais exposto ao perigo de buscar satisfação na própria Babilônia, ao invés de buscar no Senhor. Porque na medida em que o tempo passava no cativeiro, irmãos, e na medida em que as dores se acumulavam e a tristeza só aumentava, a tentação de buscar alívio e conforto na Babilônia também aumentava. Essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. A sua carne, ela
te tentará a substituir a tristeza das aflições ou a ansiedade pelas coisas desse mundo por desejos que não irão saciar o seu coração, nem muito menos vão aliviar a sua dor. É por isso, irmãos, que é tão comum encontrarmos casos de pessoas que se afogam em vícios, compulsões, paixões corrompidas, comida desenfreada. Por quê? Porque estão tentando suprir uma necessidade que não encontrarão em tais desejos. Tudo isso é pecado, irmãos. Ansiedade é pecado, gula é pecado. Nós somos muitas vezes conduzidos a falar, por exemplo, da gula como se fosse algo, um tom de brincadeira, né? E não é. Pecado. A comida não pode preencher o vazio do coração. Tais pecados revelam um coração que não tem sido satisfeito no Senhor, não tem encontrado satisfação no Senhor, que tem duvidado do Senhor e por isso tem se afastado dele. Um coração que tem trilhado rumo à impiedade, pois tem desejado este mundo e não o reino de Deus. O resultado desse caminho, irmãos, é a idolatria. Foi isso que o povo de Deus, cativo ali na Babilônia, viu no relato desse banquete. Pessoas que estavam cercadas de falsa segurança, tomados por desejos corrompidos e sem qualquer temor ao Senhor, entregues à cegueira da idolatria. É assim que o versículo 4, é isso que o versículo 4 nos informa. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E aqui nós chegamos no último item da lista, daquilo que revela a impiedade ou o caminho de impiedade que receberá o juízo de Deus, que é a falta de temor ao Deus verdadeiro. Belsazar mandou trazer os utensílios que Nabucodonosor havia tirado da casa de Deus em Jerusalém. Nós vimos isso no capítulo 1 de Daniel, versículo 2. Vamos ler versículos 3 e 4 agora aqui do capítulo 5 novamente. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A depravação chegou ao seu ápice aqui, meus irmãos. Ao ápice. Não era algo comum, mesmo nações ímpias, como a Babilônia, mantinham respeito com objetos sagrados de outras nações. É por isso que até aquele momento, aqueles objetos estavam guardados. Mas diante da segurança e da satisfação de um coração embriagado pelo pecado, Belsazar foi ao fundo do poço em sua impiedade, profanando objetos sagrados, zombando do Deus Todo-Poderoso, escarnecendo das coisas de Deus, introduzindo tais objetos em um culto aos seus falsos deuses, como nós vemos no versículo 4. Irmãos, o presente século em que vivemos, dia após dia, os irmãos têm percebido isso crescentemente, continuamente. Dia após dia, este presente século tem desprezado, tem escarnecido, tem zombado do Deus Todo-Poderoso e precisa ficar muito claro, logo receberá o justo juízo dele. Mas nós que não pertencemos a este mundo, a esse reino, a essa Babilônia, nós que somos habitantes de outro reino, nós precisamos estar muito atentos, irmãos, para não sermos influenciados pelo espírito do presente século e em alguma medida que seja, sermos conduzidos a escarnecer das coisas de Deus. Meus irmãos, todas as vezes que nós não tratamos a igreja do Senhor como ela deve ser tratada, todas as vezes que nós não olhamos, não enxergamos a igreja do Senhor como Cristo a enxerga, todas as vezes que nós tratamos com consumismo, simplesmente consumindo a igreja, quando nós queremos simplesmente usar a igreja do Senhor, nós estamos sim profanando coisas santas. E precisamos temer pecar dessa forma. Isso se aplica também aos instrumentos que Deus nos dá.
Todas as vezes que nos levantamos como inimigos daqueles que são instrumentos do Senhor para a edificação da igreja, estamos profanando coisas santas. Todas as vezes que não tratamos os nossos irmãos e a nós mesmos, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, quando não tratamos como deveríamos, nós podemos estar sim profanando coisas santas. Muito cuidado com isso, irmãos. Somos habitantes de outro reino. Não podemos ser influenciados pelo espírito do presente século, por este mundo. Não podemos. Para concluirmos, irmãos, esse padrão de impiedade se repete em qualquer que seja o reino dos homens. Qualquer que seja. Não tem por que se apegar a essa falsa segurança, ela é falsa. Não tem por que se apegar à estabilidade desse mundo, a esses desejos, tudo isso passa. O resultado de tudo isso, o salário de tudo isso é o juízo de Deus. O juízo de Deus contra Belsazar e a Babilônia deveria renovar ali a esperança do povo de Deus, que estava cativo. Porque esse juízo revelava que a promessa do reino eterno de Deus estava cada vez mais próxima. A cabeça de ouro já havia passado. Agora era uma questão de tempo para que a pedra que foi cortada, sem auxílio de mãos, despedaçasse os reinos deste mundo. O grande dia do Senhor está às portas, meus irmãos. Essa pedra já despedaçou esse reino de trevas. Jesus Cristo, o nosso Redentor, já venceu o mundo. O grande dia do Senhor está às portas. Muitos hoje têm vivido nesse mundo assim como Belsazar viveu o seu último dia. Muitos. Desfrutando daquilo que não deveria desfrutar. Vivendo da forma como não deveria viver. Embriagados pelo pecado e pelas concupiscências do mundo. Muitos têm dançado em sua própria lápide nesse mundo. Muitos têm vivido como se não houvesse amanhã. E cabe, meus irmãos, cabe à igreja do Senhor, a cada um de nós aqui, nós precisamos ter a coragem de anunciar esse juízo vindouro. E também precisamos ter o amor para alertar a estes que ainda há tempo para arrependimento, que ainda há tempo para se dobrarem diante do único Deus verdadeiro, do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Esse é nosso papel. Que o Senhor nos fortaleça nisso e nos permita continuar caminhando nesse mundo, olhando para o alto e lembrando desse entendimento. Vamos orar. Senhor amado, Pai santo e misericordioso, o Senhor é justo e verdadeiro, Senhor. Teus juízos são todos verdadeiros. Nós te louvamos pela tão grande graça que recebemos. Nós, culpados, pecadores, merecedores do teu juízo, merecedores do inferno, mas o Senhor, com tão grande graça, nos amou e nos resgatou por meio de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por favor, Senhor, fortalece-nos. À medida que o tempo passa, nós tão facilmente fraquejamos, nos esquecemos daquilo que recebemos do Senhor. Não permita isso, Senhor. Que a tua boa e doce voz nos lembre continuamente que não pertencemos a este mundo, que somos habitantes de outro reino, que vivemos para o Senhor porque somos teus, Senhor. Nos ajuda a, de maneira ousada, proclamar o juízo a este mundo, de maneira que o teu amor também seja manifestado. O amor que em Cristo Jesus oferece vida para aqueles que estão mortos. É no nome dele que nós te pedimos, Senhor. Amém.